Olá pessoal, sempre maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram de um vídeo que foi postado recentemente sobre o borderline e ansiedade. Então, a pessoa fez a seguinte pergunta: devido aos custos, de um tratamento com a psicóloga fazendo terapia, eu queria saber se é possível eu fazer a autorregulação das emoções sozinha. Essa é a pergunta que fizeram. Então, como a gente já viu em outros vídeos anteriores, o borderline tem alguns pilares, e dentre eles, um principal é a desregulação emocional. Então, se eu pudesse dizer assim, um caminho para a pessoa que não tem condições econômicas de fazer um tratamento com a equipe multiprofissional, se partiria de um princípio que você tem que entender muito bem o que são as emoções, quais são as funções que as emoções têm na nossa vida e como é o seu próprio funcionamento emocional, como são suas respostas emocionais frente aos eventos que geralmente as desencadeiam. Por isso que a gente fala sempre que é importante o profissional estar acompanhando, porque termina facilitando esse entendimento. Mas procurar conteúdos que expliquem bem esse setor das emoções seria o passo primeiro de tudo, porque aí você vai entender bem quando você estiver com medo de alguma situação, com medo, por exemplo, de enfrentar uma situação nova, um trabalho novo, uma mudança qualquer na vida, porque essas circunstâncias estão invocando em você essa reação emocional, entender qual é a função que você está tendo na tua vida naquele momento e quais seriam as respostas que você poderia dar alternativas àquilo ali, como é que funciona, por exemplo, a emoção vergonha, porque você sente em determinado momento muita vergonha de alguma coisa, raiva, e por aí vai. Por isso que, como são coisas que são um pouco mais complexas, principalmente no que diz respeito às alternativas que você tem para você substituir as respostas emocionais mais inadequadas por aquelas que façam mais sentido na sua vida. E isso a gente está falando só apenas de um campo, que é a questão das emoções. A gente nem está contando com os outros que são referentes às questões interpessoais e outros mais. Então, mas vamos considerar que a pessoa não tenha realmente recurso. Então, começando por aí já é uma coisa interessante, é você entender as emoções, porque é onde o bicho pega realmente em quem sofre com borderline, porque aí você de repente tem um evento bem pequenininho, que para a maioria pelo menos das pessoas poderiam passar despercebido, e que você, por ter hipersensibilidade, termina reagindo com muita intensidade, por exemplo, com muita raiva, ou com muita tristeza, muita angústia, ou com muita vergonha, uma coisa que de repente é uma coisa mais simples, porque você tem o seu sistema de regulação emocional, ele funcionando ou para mais ou para menos. Então, isso é uma das coisas principais, as primeiras coisas que a gente vai ver, fazer bastante psicoeducação no que diz respeito à questão emocional. E aí, depois, se partiria para outras coisas. Mas uma notícia boa também, que é o seguinte: alguns estudos agora, que acompanham os pacientes durante muitos anos, mostram que mesmo os pacientes que estão fora de um tratamento assim regular, a tendência é que essas respostas elas sejam atenuadas com o tempo. É como se existisse internamente um sistema nosso, de adaptação às circunstâncias, você vai se regulando, se organizando. Então, também é uma coisa que dá uma expectativa mais otimista para a gente, Ou seja, que nem todo mundo que está sem tratamento vai piorar, não. Muitos vão melhorar com o tempo, Esses sintomas vão ser atenuados, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você que não está com tanto recurso no momento para fazer o tratamento, mas que eu indicaria que você realmente pudesse se organizar de alguma maneira para fazer alguma modalidade de tratamento, mesmo que não sejam aquelas que são mais consagradas, para o tratamento do borderline, como DBT, TFP, MBT, esses que são mais conhecidos, mas está em algum tipo de tratamento, já vai provavelmente fornecer algum tipo de ajuda a você.
tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de fazer um comentário, lembrando que a gente, a partir de agora, está fazendo os vídeos exatamente respondendo perguntas ou comentários de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, de divulgar bastante para ajudar esse trabalho que termina auxiliando tanta gente. Um grande abraço para todos vocês.